Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso encontro aqui para discutir o sofrimento com a escrita e as possibilidades de criar estratégia para lidar com isso. Hoje eu vou discutir um mecanismo que é um mecanismo extremamente usado principalmente no campo da ficção e pouco usado no campo da escrita acadêmica na maior parte das áreas, que é o uso do diário. Se vocês perceberem, em grande medida, grande parte das estratégias que eu estou apresentando, elas têm uma função. Não sei se eu deixei claro, quero deixar claro agora. Criar condições para você escrever sem ser avaliado. Nesse sentido, porque o campo da escrita, escrever é difícil porque os outros vão nos avaliar. Em grande medida, não é só isso, mas essa é uma parte substancial das dificuldades da escrita. Então, quanto mais você cria condições para escrever, para depois ir para o texto, melhor é. E o diário é uma das melhores maneiras de fazer isso. Ao se permitir escrever um diário, você tende a lidar com a escrita de maneira mais fluida e mais tranquila, né? Você também, a escrita do diário permite que você fale sobre coisas da sua escrita que você não vai poder falar no texto. O diário ele cria uma condição para ser uma espécie de meta-escrita, né? Ou para ser o bastidor da escrita. E parece que à medida que a gente fala do bastidor da escrita, a gente pode falar do próprio sofrimento com a escrita, a gente pode falar das pessoas que estão prejudicando a gente escrever, e a gente pode falar de coisas que a gente não escreveria no texto, mas estão prejudicando a nossa escrita. Isso por si só é uma condição que gera a possibilidade da sua escrita se tornar mais provável de acontecer de maneira confortável e fluente. Então, nesse sentido, independente do gênero literário, manter um diário da escrita cria condições para que os problemas sejam resolvidos. O diário também se transforma numa fonte de pesquisa e consulta. Não é comum, por exemplo, no meu trabalho, que quando eu incentivo os meus alunos e meus pacientes a adotarem um diário, muitas coisas que eles não estão conseguindo escrever no texto formal são resolvidas, às vezes, de maneira, inclusive, inconsciente, sem que eles percebam lá no diário. Não é incomum eles revisarem o diário, puxa, apareceu no diário o que eu estava tentando resolver lá no texto. Quando eu fui escrever no diário sobre o que eu não estava conseguindo escrever, eu escrevi o que eu queria escrever. Nesse sentido, né, a Luz de Salve, que é uma autora que vai estudar a prática do diário entre escritor, ela vai dizer: manter um diário é algo valioso. Isso registra nosso processo e é um importante documento histórico. Além disso, o diário ele vai servir de fonte de escrita para o resto da sua vida, né? Ela vai falar também, manter um diário ajuda-nos a entender que a nossa escrita é um importante trabalho. Essas duas coisas aqui são muito importantes. A primeira é, a manutenção de um diário, gente, ela gera o senso que de fato escrever é um trabalho. E estudantes, principalmente de pós-graduação e de graduação no final do curso, sofrem muito com a ideia de que escrever não é um trabalho, porque, de fato, no Brasil, tradicionalmente, a escrita nunca foi associada a um trabalho. A escrita seria para algumas pessoas especiais que supostamente têm um dom especial e aí elas vão escrever. E para a maioria de nós, escrever quase nunca é visto como um trabalho. Então, nesse sentido, a escrita de um diário ela aumenta essa sensação que eu estou fazendo algo sério, que é algo importante, etc. Aqui tem um exemplo da Sue Grafton, né, que é uma escritora inglesa, falando da manutenção do diário dela. Ela vai falar, né, que cada diário dela era 4 vezes maior do que seus livros. Ela escrevia em seu diário todos os dias antes de começar a escrever, que era uma maneira de gerar escrita livre, pré-escrita e etc. E aqui outro dado, né? Escritores profícuos, quando estão escrevendo um texto formal, eles geram muito mais rascunhos do que a gente imagina. Na verdade, quanto mais sofisticado se torna um escritor ou uma escritora, mais rascunho ele gera. E mais escrita sobre o que quer escrever ele gera. Aqui é um exemplo, né, para a gente pensar, né, o exemplo do uso do diário na minha pesquisa. Eu uso um diário constantemente. Grande parte dessa pesquisa, desse trabalho que eu estou falando para vocês aqui, muitas coisas saíram do meu diário de escrita. E aqui tem um exemplo de um diário que eu escrevi sobre um texto que estava muito difícil de escrever, e que já foi finalizado. Mas no diário eu escrevi. Essa semana eu conversei com esse aí, é o meu orientador, na época meu co-orientador, na verdade, sobre as mudanças e o andamento do artigo. Conversar com um fulano é sempre produtivo, mas nem sempre tranquilo. Não porque ele seja coercitivo e atrapalhe o trabalho,
mas porque tendo a me cobrar bastante ao enviar o trabalho para ele, visto que suas opiniões acabam tendo um peso muito grande. Como sempre, ele identificou problemas no meu texto, mas nesse caso, bem menos problemas no passado. Então aqui o diário está inclusive me dando pistas de que minha escrita parecia estar evoluindo ali. Isso ficou claro para mim, eu tomei consciência. Na verdade, ele identificou problemas na estrutura do texto importantes, que era o que estava dificultando, ao meu ver, o andamento do trabalho. Escrever esse diário, por exemplo, desse artigo foi muito importante, porque lidar com essa pessoa, que é um pesquisador muito importante, era muito difícil falar as coisas com ele diretamente, tá? Então, escrever o diário gerava apaziguamento e gerava o senso de que o meu trabalho estava andando. E é isso, né? Um aviso importante é aquilo que eu falei, quanto mais você escreve, mais você vai escrever. Escritores acadêmicos, eles têm uma certa ideia de que é uma reserva de escrita dentro deles. Eles pensam assim, não, se eu escrever aqui eu vou perder a escrita. É como se tivesse uma quantidade de pré-escrita estabelecida dentro deles, né? Um HD de escrita ali com espaço limitado. Não é isso que acontece, gente. Quem escreve só vai escrever bem. Quanto mais você escrever, mais você vai escrever. Então não pense que escrever também um diário é uma perda de tempo, assim como gerar pré-escrita e escrita livre. Espero que essa dica aí, que é uma dica, entre aspas, mais simples ainda, possa ser útil para você. E lembre-se, ela é extremamente útil, principalmente para pesquisadores. Tá joia? Um abraço, até a próxima aula.